Lembro de quando ganhei meu primeiro Nintendo e passava horas jogando Adventure Island, Mario e Contra sem parar, ou de passar um tempo com minha irmã enquanto jogávamos Tank. Ia pra casa de amigos jogar Mortal Kombat e gastava muito, mas muito tempo arrumando a maleta de Resident Evil 4. Ficava imaginando o dia em que compraria um PC dos sonhos, com uma boa placa de vídeo e dinheiro para comprar qualquer jogo que quisesse. E no entanto, à medida que envelheci e comecei a realizar esse sonho, minha motivação para jogar videogame começou a desaparecer. E então você cresce e arruma um emprego. Isso é bom, não é? Pelo menos era pra ser. Você mora no Brasil e o salário atual é 1.412. Ok, até aí tudo bem. Mas qual é o preço a pagar? Acordar todos os dias com uma lista infinita de responsabilidades. Trabalho, boletos, compromissos sociais. No trabalho a pressão é constante. Chefe em cima cobrando o tempo todo, resultados, prazos, angústia e o medo de falhar. E na vida social não é diferente. A expectativa de ser bem-sucedido, de ter uma vida social ativa, construir uma família. Enfim, eu tinha muito mais tempo agora. Um PC potente e uma biblioteca cheia de jogos. Então, por que os jogos não parecem mais divertidos? Talvez seja por conta da agenda super apertada de uma pessoa adulta, que consiste em dormir, trabalhar, dormir, trabalhar, dormir, trabalhar. Eu apenas ficava sentado lá sem me divertir, olhando pra tela, e a tela olhando pra mim. Hoje em dia, parece que muitas pessoas estão passando pela mesma coisa. À medida que chegam ao fim da adolescência e chegam aos 20 anos, seu amor por algo que antes dominava sua infância, agora está sumindo. Se isso de alguma forma soa familiar, então esse vídeo pode ser pra você. Os videogames mudaram ou somos nós que mudamos? E, bem, acho que a resposta é ambos. É muito comum ver pessoas hoje em dia comentando que os jogos são um lixo. Aliás, uma simples pesquisa na internet nos mostra que muitos jogadores sentem saudades dos jogos antigos e estão convencidos que os jogos de hoje em dia já não são tão bons como antes. Há também um grande número de pessoas que consideram esse o melhor momento para jogar. E talvez você possa se perguntar, como essas duas perspectivas podem coexistir? E bom, é bem simples, porque na realidade isso não tem nada a ver com os jogos, mas com a forma como os vemos. Uma das primeiras coisas que descobri sobre o tema foram pesquisas sobre os efeitos psicológicos das resenhas. Sim, as resenhas que vemos sempre que um jogo novo é lançado. E para surpresa de ninguém, ficou demonstrado que as avaliações e análises têm um efeito profundo sobre a psicologia das pessoas. São vários experimentos que foram feitos para isso. Em um, por exemplo, foi colocado o mesmo produto, com a única diferença que um teria boas notas e o outro uma nota ruim. E em todas as circunstâncias, as pessoas sempre escolhiam o produto com a melhor avaliação, provando que isso é algo normal. As avaliações funcionam como uma espécie de aceitação social. Precisamos que outras pessoas valorizem positivamente as coisas que consumimos para podermos aproveitá-las. Em outro experimento foi feito exatamente a mesma coisa. O mesmo jogo com análises diferentes foi apresentado a um grupo de pessoas, e então elas receberam a tarefa de experimentá-lo e dar suas opiniões sobre ele. E novamente, aqueles que receberam o jogo com análises positivas mostraram uma opinião muito mais positiva sobre ele, enquanto aqueles que ficaram com as análises negativas deram muito mais foco aos aspectos negativos. Ou seja, apesar de terem exatamente a mesma experiência, as opiniões desses dois grupos foram extremamente influenciadas pelas informações que foram recebidas antes de jogarem. Mas o mais interessante de tudo é que houve também um terceiro grupo, que não teve acesso a nenhuma avaliação, análise ou crítica, simplesmente experimentou o produto sem nenhuma expectativa, e foi esse grupo que demonstrou maior capacidade de desfrutar o jogo em questão. E esse experimento foi replicado com comida, filmes e tudo o que possa imaginar. Essencialmente, quando sabemos que algo é caro, ou que tem uma certa qualidade, a nossa mente desenvolve um mecanismo que tenta nos convencer de que é realmente melhor. Mas a questão é que isso não é verdade, é apenas uma falácia psicológica. E essa é justamente a primeira dica do vídeo. Não deixe que uma crítica negativa afete a sua vontade de jogar um jogo, porque pense por um momento. Quantas vezes você não gostou de um jogo na sua infância e quando entrou na internet anos depois se deu conta que todos os odeiam? E isso é muito comum. Na verdade, muitos dos meus jogos favoritos quando eu era criança são jogos que muitas pessoas não gostam, como Metal Gear Solid 2, por exemplo. Um jogo que inúmeras pessoas falam que é chato, sem graça pela falta do Solid, e acima de tudo, inferior ao seu jogo anterior, mas ainda curto muito jogar esse jogo até hoje. E muitos jogos hoje considerados clássicos não tiveram boa recepção, mas mesmo assim as pessoas jogam e amam. E você sabe por quê? Bom, porque houve um tempo em que, na ausência da internet, as pessoas não se importavam com análises. Claro que muitos compravam as revistas quando eram crianças, mas não para decidir se iriam comprar um jogo ou não. Simplesmente queríamos saber mais sobre um jogo que já nos chamou a atenção. Tenta pesquisar sobre seus jogos favoritos de antes e provavelmente vai se deparar com uma bruta quantidade de críticas negativas. E a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Muitos dos jogos que gostei são jogos com avaliações muito baixas, e esse é exatamente o ponto. Você não deve permitir que as opiniões dos outros afetem o tipo de jogo que você quer jogar. Não importa se os críticos ou outras pessoas dizem que é uma experiência ruim. A única coisa que importa é que você se divirta.
Lembro que quando Cyberpunk chegou ao mercado, recebeu péssimas avaliações da mídia, com razão. Mas mesmo após as atualizações e arrumarem o jogo, ainda falam mal como se ainda fosse o lançamento, sendo que hoje o jogo é outro. E ainda por cima continuam chamando de Cyberbug e tudo mais. Mas mesmo assim, resolvi experimentar. E pra minha surpresa, se tornou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Night City, aquela ambientação, a imersão das missões, todos aqueles personagens cativantes, e a verdade é que eu odiaria ter perdido essa experiência, só porque um portal de games me disse que não valia a pena. Acho que quase todos os jogos que não gostei de ter jogado são jogos extremamente elogiados pelos outros, como Alan Wake 2. Alan Wake tem tudo que eu gostaria de ver em um jogo. É um survival horror, tem uma narrativa incrível que é algo que eu sempre gosto de falar, e muita gente mencionou que também teve uma grande influência de Silent Hill, minha saga favorita de terror. Mas mesmo assim, quando joguei, não me cativou como eu gostaria. E o problema é o seguinte, quando você joga um jogo extremamente popular e não está se divertindo, é muito fácil se convencer de que os jogos não são mais pra você, porque se você não consegue aproveitar nem os melhores jogos que existem, como você poderia aproveitar os outros? É um pensamento que faz sentido, tem uma certa lógica, mas é também a principal razão pela qual tantas pessoas sentem que videogame já não é mais a mesma coisa de antes. Descobri que esse era o principal motivo pelo qual eu não conseguia mais aproveitar os jogos, porque em algum momento me convenci que deveria jogar o que todo mundo gostava, principalmente para provar que sou gamer, e então cheguei à conclusão que não foram os jogos que mudaram, mas sim a indústria. Agora é muito comum ver títulos focados em microtransações e coisas semelhantes, jogos que são mal otimizados e são uma experiência horrível, mas isso só acontece com a parte mais visível da indústria. Se você olhar para o outro lado, vai ver que todas as coisas que você tanto ama ainda estão presentes, a única diferença é que agora você tem que procurá-las. Por exemplo, você gosta de jogos de terror em terceira pessoa parecidos com Resident Evil? Bom, há vários jogos, a maioria deles é extremamente boa. Você gosta de jogos de plataforma com personagens carismáticos? Você não imagina a quantidade de jogos que existem no gênero. Na verdade, acho que essa é a época de ouro para esse tipo de jogo. Você sente falta dos RPGs de turno como os que conhecia? Bom, felizmente para você eles ainda são muito relevantes. Praticamente qualquer gênero ou estilo de jogo ainda é representado. Só não é mais o tipo de coisa que você vê tendo publicidade, assim como o que acontece com músicas ou filmes. Os gostos do grande público mudaram ao longo do tempo, mas isso não significa que o que existia antes simplesmente deixou de existir. Se tem algo em específico que você gostou nos jogos e sente que nada mais funciona, é provável que ainda exista, mas você não vai encontrar no mainstream. Agora é preciso pesquisar um pouco mais. É por isso que sempre tento recomendar jogos mais esquecidos ou menos visados, porque eu realmente acho que as pessoas deveriam pelo menos experimentar. Mas é claro, com isso não quero dizer que você deve ficar longe dos jogos populares. Na verdade, muito pelo contrário. Muitos dos meus jogos favoritos desse ano foram jogos bem avaliados, como Final Fantasy Rebirth e o remake de Silent Hill 2, dois dos melhores jogos que eu já joguei em muito tempo. Tudo que eu tento dizer é que você não deve permitir que as opiniões de outras pessoas, sejam positivas ou não, afetem o tipo de coisa que você deseja jogar. Os preconceitos são justamente o que estragam os jogos. Tem gente que só joga jogos com avaliação 9.5 ou superior, outros que só demonstram interesse em algo se for feito por uma determinada empresa ou se for exclusivo de um console. E se alguma vez você se perguntou por que os jogos não são como antes, provavelmente é por isso. Basta começar aquilo que te chamou a atenção sem se ligar para a empresa, avaliação ou opinião alheia. É assim que você começa a gostar de videogame de novo. Claro, nem tudo se trata de críticas e expectativas. Às vezes a razão pela qual já não nos divertimos mais jogando não é necessariamente pelos jogos, mas sim a forma que jogamos. E por fim, não menos importante, não procure detonados ou dicas. Provavelmente isso não é o que muitas pessoas esperavam ouvir, mas deixe-me explicar. Recentemente vi um post no Facebook onde o jogador compartilhou sua experiência com Elden Ring. No post, ele dizia que quando o jogo lançou, imediatamente começou a pesquisar para encontrar todos os itens OP, as melhores espadas, melhores armaduras e até todo o dinheiro e minério que fosse possível. Então, quando finalmente chegou a hora de realmente começar a jogar, ele já estava bem acima do nível recomendado e no final acabou abandonando e começando do zero. E isso é extremamente comum. Praticamente toda vez que um jogo novo chega ao mercado, a internet se enche de gente perguntando: como chego a esse lugar? Como passo desse boss? Como consigo a melhor arma? Como chego a esse baú? Como resolvo esse puzzle? E a questão é que tudo isso pode ser descoberto simplesmente jogando. E eu sei, tem hora que mesmo que você queira, você não tem tempo para perder 5 horas em um videogame. Eu entendo. Mas pense nisso por alguns minutos. Lembre-se de como você jogava quando era pequeno. A sensação de descobrir coisas por conta própria, desde uma área secreta no Super Mario, ou até mesmo uma arma escondida no GTA. Porque são os segredos que tornam os jogos algo tão especial. Mas se você usa guias ou ajudas, muita dessa emoção desaparece, e logo começa a se perguntar o porquê jogar é tão tedioso. Por exemplo, em um jogo como Elden Ring, a ideia é você se perder no mundo, andar sem direção, sem saber o que fazer. Esse é o propósito do jogo. Descobrir aos poucos cada segredo que o jogo esconde. Mas se você procurar no Twitter ou Reddit,
É muito fácil encontrar pessoas procurando uma solução para praticamente tudo, até mesmo o menor dos problemas, como uma porta trancada. Isso também acontece muito com Zelda Breath of the Wild. As redes sociais foram lotadas de informações sobre esse jogo, e lendo a experiência das pessoas, descobri que muitos jogadores se sentiam arrependidos por não terem descoberto as coisas por conta própria. Nas palavras de alguns, arruinaram seu próprio jogo pesquisando demais na internet. E em algum momento, devemos admitir que muitos jogos dependem justamente do mistério para serem divertidos. Claro, se você ficou perdido em um lugar por um dia inteiro e não consegue descobrir qual o caminho, não tem problema usar um guia. Não estou tentando dizer como você deveria jogar. Estou simplesmente compartilhando algumas dicas que me ajudaram. Acho que às vezes ficamos tão obcecados em economizar nosso tempo em algum jogo que nos convencemos que temos que fazer tudo de uma maneira perfeita. Mas não há problema em cometer erros. E tá tudo bem se você gasta alguns recursos ou se usou um item que talvez precisasse mais tarde. Tá tudo bem se falhou uma missão secundária ou respondeu uma pergunta de forma errada. Você não precisa economizar todos os elementos do jogo para poder se divertir. Na verdade, muito provavelmente é isso que já não te permite divertir da mesma forma. Então, da próxima vez que ficar preso, tenta não procurar imediatamente um guia. Os jogos não são só para chegar ao fim, mas para aproveitar a jornada, e o momento em que você para de se preocupar com a opinião dos outros é o momento em que você começa a se divertir. E assim chegamos ao final do vídeo. Obrigado por assistirem, eu sou o Todd do Todd Geek, e a gente se vê no próximo vídeo.